Olá, esse é o quarto vídeo de Física Experimental 1 e nessa aula, que a gente está chamando de semana 3, nós vamos estudar o capítulo 3 da apostila, que é comparação de medidas, tá? Essa aula aqui vai tratar basicamente dos aspectos teóricos, né? Tem uma outra aula que trata exclusivamente do experimento de pêndulo simples e como foram obtidos os dados que vocês vão trabalhar nesta semana. Então, vou começar recapitulando um pouquinho o que a gente viu aqui para deixar todo mundo mais ou menos a par do que está acontecendo. Então, nas primeiras semanas, na aula 1, a gente acabou vendo que incertezas e erros são inerentes a todo o processo de medição, a gente não tem como escapar. Eles têm basicamente duas fontes, né? São erros ditos sistemáticos, que são aqueles que a gente tenta evitar a todo custo, e muitas vezes, mesmo que não consiga evitar, a gente consegue voltar aos dados e corrigir, e fontes aleatórias, que a gente não tem controle e elas acabam causando variações nos dados que nós temos, né? E para isso, como nós não conseguimos fugir de erros, a gente acaba precisando, para estimar uma dada grandeza, estimar seja o valor dela, né, como o intervalo de confiança na qual ela estaria situada. Então, na segunda aula, nós começamos a trabalhar para construir, né, esse intervalo de confiança e esse estimador do melhor valor para uma dada grandeza, né? E a gente viu ali os nossos dois primeiros estimadores, né? Que é a média e o desvio padrão, que foram dados na aula passada. E para isso, para aprofundar estes estudos, nós fizemos um experimento em casa, onde medimos no site o tempo de reação de um medidor, né? Uma pessoa que está realizando uma medida com um cronômetro tem um tempo que demora para soltar o cronômetro, que é aquele tempo entre ver uma ação e ter uma resposta muscular. Então a gente fez esse estudo, obtivemos média, desvio padrão, assim como também aprendemos a histogramar. Então isso foi o que nós vimos nas três primeiras aulas, né? A aula de hoje, então, conforme a gente discutiu no capítulo 1, a gente tinha basicamente três vértices, né, que a gente queria fazer quando a gente está tratando de uma medida, né? A gente viu que por conta dos erros a gente tem que estimar o valor verdadeiro de uma grandeza, não tem como achar o valor com 100% de confiança, então a gente vai ter que estimar um intervalo de confiança, assim como criar um grau de confiança para esse intervalo, ou seja, o quanto que a gente coloca a mão no fogo, dizendo que a nossa medida, o nosso valor verdadeiro, está efetivamente dentro desse intervalo aí que a gente estimou, né? Porque a gente pode fazer um intervalo muito curtinho e pode ser que a variação desse valor verdadeiro seja até maior e ele não está efetivamente dentro do intervalo. Da mesma forma, a gente pode expandir por demais o intervalo e acaba qualquer coisa sendo compatível, né, com esse intervalo. Então a gente vai aprender a achar um intervalo, digamos, ótimo, né, onde você não tem nem tantas ganhas nem tantas perdas. Então, basicamente, nas duas primeiras aulas, a gente, na aula 2 principalmente, a gente já tratou, talvez, da primeira etapa, né? Que é estimar o valor verdadeiro de uma medida. E começamos a trabalhar nesse intervalo de confiança, né? Na construção do intervalo de confiança, trabalhando no desvio padrão. Conforme a gente vai ver na aula de hoje, o desvio padrão não é o estimador ideal para o intervalo de confiança, né? A gente vai aprender o desvio padrão da média. E aí sim vamos começar a entender e vamos ter a certeza de como tratar esse intervalo de confiança da maneira correta. Em nenhum momento até agora a gente falou do grau de confiança, né? O quanto que a gente confia que que o valor verdadeiro daquele observável está dentro desse intervalo que a gente estimou. O intuito, então, no final da aula de hoje, é que sim, que a gente consiga suprir
e finalmente fechar esses 3 vértices aqui, né? E para isso a gente vai então aprender a fazer esse intervalo de confiança da maneira, digamos, correta, assim comparar duas medidas. Pode ser ou duas medidas, ou então comparar medidas com uma dada teoria física, né? Então é comparar e a partir do intervalo ver se a nossa medida ali é compatível ou não com algo. Então, para isso, eu começo trazendo a noção de distribuições. Então, o que seria uma distribuição? Né? Eu posso pensar como eu tenho uma dada grandeza e eu tento determinar uma dada função matemática que descreva de alguma forma essa grandeza. Então, um exemplo que eu trago aqui, né, é da idade de mulheres obtido no censo de 2010. Conforme a gente pode ver aqui, né, temos um histograma que traz a idade da população feminina do Brasil, né? E ele está aqui histogramado em bins de 5 anos, né? A gente vê aqui, então, vê a frequência de ocorrência, né, de uma dada população aqui no eixo Y, no eixo X a idade em anos, e com bins de 5 anos, né? A gente consegue ver aqui que entre 50 e 60, por exemplo, temos 2 bins, né? Então tá em 5 anos a largura do nosso bin. Agora, se a gente parar para pensar, idade não necessariamente, embora a gente tenha histogramado aqui em 5 anos tenha obtido uma dada distribuição, né? Não necessariamente essa distribuição ela tem que ser discreta, conforme a gente está representando aqui. De fato, se a gente parar para pensar na idade, né, como ela é a gente simplesmente está medindo quantificando em anos, mas se a gente fizesse em segundos ou pensasse desde o momento de vida que uma pessoa nasce, né, é um contínuo, né? Tempo é uma grandeza contínua. Então, não necessariamente a nossa grandeza ela tem que ser discreta. A gente pode ter alguma coisa contínua. E muitas vezes o que a gente pode fazer a gente pode fazer isso daqui pensando que a gente está pegando esses bins de 5 anos e fazendo eles tão pequenininhos quanto a gente queira, né? E ao invés de obter essa coisa, esses quadradinhos, né, esses degraus, obteria uma função contínua, né? Então isso daqui que a gente vai começar a trabalhar e vamos ver um pouco de algumas distribuições que aparecem muito em física, né? Como o intuito aqui é aprofundar um pouquinho o conteúdo da apostila, né? Porque na apostila a gente fala basicamente da distribuição gaussiana, que a gente também vai falar aqui bastante, porque ela acaba sendo, se não uma das mais importantes em física, a gente também vai ver alguns outros tipos de distribuições. Então eu vou começar aqui mostrando duas distribuições discretas que aparecem muito em física, sempre no intuito de aprofundar um pouco o conteúdo da apostila, porque elas são só citadas lá e não aparecem efetivamente. A primeira é a distribuição binomial, né? Quais as condições que ela aparece? Então, para eu ter uma distribuição binomial, eu só posso ter 2 tipos de evento, sucesso ou fracasso. O que seria, para não ficar muito ambíguo e nem muito no campo das ideias, sucesso, fracasso, vamos pensar em lançar uma moeda. Lançar uma moeda, eu só tenho 2 casos possíveis, né? Ou do evento que eu quero acontecer, ou de não acontecer. Então, por exemplo, pensa que eu quero ver a quantidade de caras ou de coroas num dado número de lançamentos, né? Então, essa seria a primeira condição necessária. A segunda seria a probabilidade que cada evento acontecer é fixa e não depende de qualquer outro lançamento. Então, os dados são independentes entre si. Então, por exemplo, lançar uma moeda 5 vezes, a probabilidade de cara ou coroa não depende nunca do lançamento anterior. É fixo em 50% nesse caso, né? Na distribuição binomial, também o número total de tentativas não é fixo. E o que a gente mede ali é que a gente quer ver um determinado número de sucessos, né? Mede não, a gente fixa o nosso número de sucessos de alguma forma.
Então, a probabilidade, por exemplo, de em 10 lançamentos e não obter 3 caras, né, seria dado por essa equação aqui, né? Onde a gente tem aqui uma parte do binômio de Newton, né, que ela dá basicamente todas as combinações possíveis. Então, vamos dizer que eu quero ver duas chances de cara em 5 lançamentos. Poderia ser cara, cara, coroa, 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 cara, coroa, cara, coroa, coroa, e assim vai para todas as combinações possíveis. E aqui isso basicamente, esse termo P elevado a N e 1 menos P elevado a N não menos N dá aquele tratamento de uma probabilidade fixa, e que isso aqui convergeria para 100% da chance, né? Porque ou o evento ocorre com uma chance P, ou não ocorre com uma chance que é o complementar, né? 1 menos P em N menos N, e não menos N vezes, tá bom? Bom, se a gente fizer um limite da binomial com um número de lançamentos muito grande, né, e uma pequena chance de sucesso, isso é chamado de distribuição de Poisson, né? E essa aí é uma distribuição muito usada, ela tem essa carinha aqui, né? Onde, no caso, o número enão de sucesso, a probabilidade e tudo mais tá embutida aqui nesse parâmetro Azinho, né? E N é o número de vezes que eu quero medir, que é uma dada coisa acontecer, e ela é usada para descrever uma grande quantidade aí de coisas que acontecem no dia a dia. Por exemplo, acidentes automotivos em autoestradas, medicamentos é um exemplo muito interessante, né? Porque muitas vezes quando uma grande farmacêutica está fazendo um tipo de medicamento, existe a chance, dentre os milhões de comprimidos que ela está fazendo, algum dos comprimidos ali sair sem a fórmula, sem a fórmula e sem a coisa que iria curar uma pessoa. Então, ele sabendo a quantidade, né, a porcentagem de vezes que isso acontece, eles querem ver a probabilidade de que, por exemplo, se eu pegar 100 mil comprimidos, um ou dois ou três comprimidos lá dentro não terem a minha fórmula. Outra coisa também que você pode usar para ver o fluxo de clientes num banco. Então você tem todos os transeuntes na rua e quantas que adentrariam um banco. Então o pessoal usa isso para, por exemplo, modelar isso e saber quantos caixas você tem que deixar aberto em determinados horários, tá? Então, bom, isso foi só no intuito de aprofundar um pouco, né? Vamos agora vamos passar para aquilo que interessa realmente na aula, que seriam distribuições contínuas e principalmente a distribuição gaussiana.